Bom dia, bom dia, bom dia. Lives diárias voltando novamente. Deixa as pessoas irem recebendo aqui. Vamos convidando. Hoje eu vou falar sobre a culpa feminina. Essa culpa que nos persegue, essa culpa que nos paralisa, essa culpa que muitas vezes é completamente desnecessária. Vamos falar sobre culpa. Vamos começar com uma reflexão. Me fala, para pensar se essa semana você não sentiu culpa por descansar, culpa porque você disse não a alguém, culpa porque você esqueceu de olhar a agenda do teu filho e era para ter mandado alguma coisa e você não mandou, culpa porque saiu atrasada, culpa porque deixou uma louça na pia, culpa por não ter tido energia para brincar com o filho quando chegou morta de cansada à noite, culpa por não ter entregue o que deveria ter entregue no prazo que entregou. Ou seja, a gente vive a vida inteira mergulhadas na culpa. E hoje eu quero mostrar para você de onde vem essa culpa que lhe paralisa, que lhe atrasa, que lhe atrapalha. E não tem nada a ver com você ser ruim, com você ser egoísta, com você ser não ser tão boa quanto você achava que deveria ser. É preciso que a gente entenda, né, a origem dessa culpa. É preciso que a gente comece a ter a percepção quando ela chega, porque ela chega, de onde ela vem, qual é a motivação e se eu devo fazer alguma coisa em relação a essa culpa. Essas consciências, elas são muito, muito importantes. Então, nesses próximos 25 minutos, eu vou falar para você qual é a diferença entre a culpa funcional e a culpa tóxica. Eu vou dizer a você rapidamente de onde vem essa culpa, como ela opera no automático, como é o ciclo dessa culpa que se retroalimenta. E principalmente no fim da live eu vou te dar um exercício para você fazer uma ferramenta que vai te ajudar a começar a sair desse movimento de culpa. E no dia 20 de novembro eu vou mostrar a você como reprogramar completamente essa programação, esse sistema emocional que a gente tem dentro da gente de se sentir culpada o tempo todo. Então, eu vou falar para você como na mentoria Reestruture a gente vai conseguir fazer isso em 120 dias. Mas hoje a gente vai falar sobre entender um pouquinho mais sobre a culpa. A primeira coisa que eu quero trazer para você é que nem toda culpa ela é ruim. Existe a culpa funcional, existe a culpa que nos protege, inclusive como sociedade. Existe aquela culpa que ela
que ela tem um fundamento e que ela é instalada dentro da gente, a gente tem essa emoção para que a gente corrija algum comportamento que não é verdadeiramente bom. Por exemplo, a culpa ela existe para que eu não faça mal a uma pessoa, para que eu me comporte entre aspas, mas que eu consiga viver em sociedade de forma harmônica, para que exista realmente uma convivência social onde eu não ultrapasse os limites do que é o que uma pessoa normal precisa agir, pensar, fazer para viver em sociedade. Afinal, nós somos seres sociais. Então, se você machucou alguma pessoa, se você se comprometeu a fazer alguma coisa e aquela pessoa estava esperando, você não fez. Então, esse sentimento de culpa, quando ele está atrelado a uma coisa que realmente é um ajuste de comportamento, que você deve olhar para aquilo e ela vem para que aquilo ali incomode você olhe para aquele comportamento ou aquela situação e você identifique que você deve mudar aquilo ali. Ok, essa culpa é importante que a gente sinta para que a gente corrija esses comportamentos. Então, ela é uma culpa saudável, ela tem um ciclo saudável. Eu faço alguma coisa que foi verdadeiramente errada, que machucou outra pessoa ou que prejudicou outra pessoa, eu sinto culpa. Quando eu sinto essa culpa, eu faço uma reflexão daquilo que eu fiz, daquilo que eu agi, eu vejo qual é a ação que eu preciso fazer para corrigir aquilo que eu fiz de forma errada, eu tenho um aprendizado e essa culpa vai embora. Percebe que ela não se retroalimenta, ela não tira minha força, ela não me coloca para baixo, ela me ensina alguma coisa. Essa culpa, ok, é importante que a gente tenha e que a gente observe ela. Mas existe também a culpa tóxica. E é sobre essa culpa que eu quero trazer hoje clareza para você começar a perceber os padrões que você está tendo dessa culpa tóxica. Porque é essa exatamente que não deixa você ir para frente, você mudar seu comportamento, você fazer as coisas com mais leveza e com mais potência. É sobre essa exatamente que eu quero falar com você hoje, tá? Então é aquela culpa constante que a gente sente, que as mulheres sentem, por exemplo, por ter parado um pouco, sentado assim num banco, sem fazer nada durante uns 10 minutos. É a culpa por dizer um não para uma pessoa que pede sempre para você fazer alguma coisa e você tá ali sempre disponível e hoje você disse não e aí você se sente culpada porque você disse não. Você se sente culpada por chegar em casa cansada porque trabalhou o tempo todo, o dia inteiro e não tá com energia para brincar com teu filho. Você se sente cansada porque não tá conseguindo dar conta de tudo que você se comprometeu a dar conta. E o mais interessante, porque eu falo que isso é uma culpa feminina, porque os homens não sentem esse tipo de culpa quando eles têm esses comportamentos. Por isso que é importante entender que essa culpa não é porque você é uma pessoa ruim, não é porque você fez alguma coisa de errada. Essa culpa, ela foi instalada, é uma culpa que ela mora no inconsciente coletivo. E você, como mulher, você foi ensinada a sentir culpa quando você deixa de ser prestativa o tempo todo, de fazer tudo por todo mundo, porque ensinaram a você que olhar para você é errado, que pensar em você em primeiro lugar é egoísmo. Isso tudo, ele foi ensinado a gente por uma sociedade que ela é regida por normas patriarcais, né? Aqui não estou falando de feminismo, é exatamente a constatação de como a nossa sociedade ela se organizou e como nós aprendemos a viver dentro dela. É exatamente essa maneira e é importante a gente começar a ter consciência sobre isso,
sabe? As mudanças só aconteceram nos tempos e dos tempos para cá porque a gente começou a ter consciência sobre esses padrões, sobre essa forma onde a gente foi ensinada a agir, sobre essa culpa, inclusive, que instalaram na gente. Eu venho falando muito ativamente sobre isso, eu criei até uma hashtag sem culpa, porque é impressionante, todas as minhas clientes, todas as mulheres que eu atendo diariamente, elas sempre chegam para mim com um sentimento de culpa, de uma culpa distorcida. E isso é um dos fatores que deixam elas mais adoecidas, cansadas, cegas para a realidade, né? Então, a gente bater nessa tecla, não sem culpa, hashtag sem culpa, eu preciso entender de onde vem a minha culpa, eu preciso quebrar o ciclo da culpa tóxica dentro de mim, para que eu consiga mudar o meu comportamento, para que eu consiga mudar a minha vida. E isso é muito importante. Então eu quero que você pare e faça uma reflexão. Essa semana, só essa semana, quantas vezes você sentiu culpa por alguma coisa que não era a tua responsabilidade? Me fala, quantas vezes essa semana você sentiu essa culpa? Sabe? Por tudo aquilo que eu falei um pouco antes. Faz uma retrospectiva aí na tua vida. Dessa semana, só essa semana que passou. Por coisas que não são a tua responsabilidade. E agora, vem a clareza a partir disso, dessa constatação. Essa culpa, ela foi instalada dentro de você. Você aprendeu a viver com essa culpa, você aprendeu a ter esse sentimento, você aprendeu a se diminuir. Porque quando a gente sente a culpa, a gente tem a escala Hawkins, que é a escala das emoções, é a escala da vibração, é onde quanto mais baixa a vibração que a gente tá, menos a gente consegue viver bem, menos a gente consegue criar, menos a gente consegue produzir. A vergonha é a mais baixa de todas, ela tá ali em 20 Hz. A culpa, ela é a segunda vibração, a segunda emoção mais tóxica que a gente pode cultivar dentro da gente. Então percebe que quando as mulheres elas foram tiradas da sua força, elas foram tolhidas da sua força, o que foi que instalaram nelas? Exatamente os sentimentos, as emoções que fazem elas vibrarem cada vez mais baixo. Porque quando a gente está vibrando baixo, a gente perde a nossa força, a gente perde o nosso poder de criação. Então isso é muito, muito, muito antigo, desde as épocas onde as mulheres eram vistas como fortes, como capazes, com um poder diferente dos homens. Enquanto o homem tinha que conquistar as coisas pela força, ali a mulher ela criava, ela conquistava. Só que por medo desse poder feminino, o patriarcado começou a colocar na mente da gente, começou a falar pra gente, a tolher toda a nossa individualidade, a tolher toda a nossa capacidade através de várias coisas. Uma delas é exatamente esse sentimento de culpa. Então, quando a gente sente isso dentro da gente, a gente está trazendo não só a nossa história, a gente está trazendo toda uma história de uma ancestralidade que foi abafada, que foi ensinada a se diminuir. A culpa diminui a gente, a culpa tira a força, a nossa potência. Você sente culpa porque a sua mãe, ela dedicou a vida dela toda a cuidar dos filhos, então você não pode ser maior que sua mãe. Isso tudo é inconsciente, tá? Eu já falei aqui várias vezes. Então você sente culpa por isso. Você traz a culpa ancestral das tuas avós, das tuas bisavós, que precisaram se anular, ficar caladas, baixar a cabeça
para que elas sobrevivessem, para que elas cuidassem de tudo. Então, tá na hora de a gente começar a quebrar esse padrão ancestral. Tá na hora da gente começar a vir para a mente consciente e sair do padrão inconsciente, que é esse que deixa a gente ali no inconsciente coletivo, na culpa, na vergonha, que são esses sentimentos, essas vibrações que deixam a gente enfraquecidas, né? A gente foi ensinada que menina não pode ser egoísta, que se ela quiser olhar só para ela é egoísta, que a mulher cuida e o homem é cuidado, que eu preciso ser gentil, compreensiva, disponível. Todas essas questões são questões de gênero. E por isso que eu falei lá no começo da live que todas essas culpas que a mulher sente, que não foi porque ela fez alguma coisa errada, é só porque ela deixou de fazer alguma coisa que disseram que ela tem que fazer, que é responsabilidade da mulher, os homens não sentem essa culpa. Por exemplo, as mulheres que trabalham, que têm filhos, se uma mulher ela precisa, por exemplo, fazer uma viagem a trabalho, a mulher tem que fazer toda a organização, deixar uma rede de apoio, ajeitar o colégio e tal, para viajar, e mesmo assim, muitas vezes, ela viaja com um sentimento, né, de culpa e tal. Você acha que o pai, na hora que precisa viajar, numa viagem a trabalho, ele sente culpa por ir? E ele não é tão pai quanto mãe dessa criança, desses filhos, dessa casa, ele não é tão dono dessa casa quanto essa mulher. Mas nós fomos ensinadas que essa responsabilidade é exclusivamente feminina. E se eu não dou conta disso, se eu não faço isso, se eu não presto atenção nisso, se eu não deixo tudo absolutamente organizado, nada funciona. Então isso é isso é uma convenção que foi trazida por conta do patriarcado, por conta dessa construção de sociedade que a gente vive hoje. E que já está muito mais desconcertada, já está muito mais desconstruída. Há pouco tempo atrás, a mulher não podia ter um cartão de crédito. A mulher só podia abrir uma conta no banco se o marido autorizasse. A mulher não podia votar. Então, tem uma série de coisas que outro dia a mulher não podia fazer por conta dessa construção de sociedade. E que agora, cada vez mais, está sendo desconstruída, e nós, como mulheres contemporâneas, mulheres conscientes, mulheres que querem viver de forma mais leve, de forma mais potente, de forma mais equilibrada, a gente precisa começar a ter essa consciência dentro da gente para que a gente desconstrua esses padrões. Primeiro, dentro da nossa cabeça, porque o mais difícil é a nossa cabeça, porque é a nossa mente subconsciente, onde está guardada essa formatação feminina, é ela primeiro que grita quando eu quero fazer alguma coisa diferente. Então, a primeira reconstrução, reconfiguração é dentro de mim. Por isso que é tão importante ter o entendimento, esse entendimento que eu estou trazendo para você, de onde vem toda essa programação, essa estruturação de culpa, de se sentir, né, diminuída, de se sentir cobrada. Então isso para ter essa consciência, para começar a mudar isso, eu preciso começar a mudar dentro de mim, ter esse entendimento, saber de onde vem e entender que eu quero que mude isso, porque eu já não aguento mais, porque eu estou cansada, porque eu estou sobrecarregada, porque eu estou à beira de um burnout. Entende? É tudo isso, e por isso que essa reconstrução, essa reestruturação interna, ela precisa ser feita. É por isso que isso está chamando tanto a tua atenção, é isso que está despertando dentro de você. Porque chega num nível, chega num momento em que aquilo ali está lhe cansando, está lhe sobrecarregando, está lhe adoecendo. Então a gente precisa ficar atenta a isso.
Fora os padrões ancestrais, fora toda a construção de gênero, existe também um fator que influencia grandemente se você sente mais culpa ou se você sente menos culpa, que são os padrões comportamentais. Então vamos entender um pouquinho mais. Existem traços de personalidade que são mais suscetíveis a esse sentimento de culpa. Por exemplo, tem um traço de personalidade que chama amabilidade, que é a minha forma de olhar para o outro, de cuidar do outro. Então, se eu tenho uma amabilidade muito grande, se eu me preocupo muito exacerbadamente com o outro, com cuidar do outro, como o outro está se sentindo, o que o outro está precisando, eu vou ter uma tendência muito maior a me sentir cada vez mais culpada, porque eu tenho esse traço de personalidade muito alto. Se eu tenho um outro traço de personalidade que se chama neuroticismo, que é a forma como eu vejo os perigos da vida, é aquela pessoa que ela pensa em todas as possibilidades do que pode dar errado, do que pode acontecer, ela está eternamente em alerta. Então, se eu também tenho esse traço de personalidade, esse neuroticismo muito alto, eu também vou ter mais tendência a me sentir culpada. Então, quando eu junto uma alta amabilidade com um alto neuroticismo, você vai ter uma mulher muito mais culpada, muito mais melindrosa, muito mais preocupada com o outro e esquecendo de si. Por isso que eu trouxe o estudo da personalidade e comportamento para os meus processos, os que eu faço com as minhas mulheres, para essa minha mentoria, porque eu entendo que a gente precisa se desconectar dos padrões sistêmicos. Então eu uso toda a terapia sistêmica, todos os movimentos sistêmicos para desconectar você desse movimento que prende você de origem sistêmica. A gente vai entender o teu comportamento como que eu não funciono igual a você. Eu tenho um padrão de personalidade, um conjunto de personalidade diferente do seu. Então, para mim, essa culpa, ela vai aparecer, ela vai reagir de forma diferente que age a você. Então, é importante que eu conheça quais são esses meus traços de personalidade, para que a partir deles existem ferramentas que eu apresento a você, que eu digo, olha, a gente vai precisar usar essa ou essa forma de agir, de mudar o teu comportamento, para que você consiga sair mais facilmente desse padrão, para que você consiga viver de forma mais harmônica, né? Então, essa união que eu fiz no meu trabalho de usar a terapia sistêmica, usar os movimentos sistêmicos, usar o treinamento comportamental, entender como você é, como você funciona, mudar toda esse comportamento cognitivo, é isso exatamente que ajuda você a sair dos padrões que hoje estão adoecendo você, estão deixando você mais sobrecarregada, estão deixando você mais cansada. Não adianta só ter uma atitude positiva, um pensamento positivo, só querer mudar esse padrão, olhar, identificar que está fazendo mal a você e querer sair. Só isso não vai te tirar do lugar que você está. A gente precisa ter um olhar cirúrgico, a gente precisa ter técnicas, ferramentas que vão levar você a essa mudança de comportamento. E é isso que eu faço na minha mentoria Reestruture, que inclusive eu vou lançar no dia 20 de novembro, às 8 horas da noite. Vou fazer uma aula completamente completa, onde você vai entender detalhadamente como é que você está funcionando, o que é que está acontecendo e como sair desse padrão. Então o link está aqui na minha bio do Instagram. Se inscreve para essa aula do dia 20. Eu vou lançar, inclusive, junto com ela, a Black Friday da Cura Acelerada, onde eu montei um pacote assim extraordinário, nunca visto antes, coisa que eu nunca fiz, para que você tenha realmente uma mudança completa na tua vida. Vem lá pro dia 20 comigo, que você vai saber todos os detalhes direitinhos. Então, quando a gente tá
envolta nessa culpa, nesse ciclo de culpa, a gente fica mergulhado ali dentro naquele ciclo e você muitas vezes você nem percebe, e é um ciclo que você retroalimenta. E o que a gente precisa perceber é que quando você funciona desse jeito, o sistema que está todo ao redor de você, ele está acostumado em você funcionar daquele jeito. Quando você começa a perceber que aquilo ali está te fazendo mal, que aquilo ali está te adoecendo, e você quer quer sair daquele ciclo, você quer colocar um limite, você quer fazer alguma coisa diferente do que você sempre fez, o sistema ele vai reclamar. As pessoas vão começar a fazer movimentos que, se você não estiver muito atenta, você volta a se auto-sabotar. Por exemplo, se você tenta colocar um limite numa pessoa que lhe explora, que pede tudo a você e você acaba fazendo, você começa a dizer um não, essa pessoa vai dizer, nossa, como você mudou, você não era assim. Sabe, é um mecanismo que pega você através do emocional, sabe aquelas chantagens emocionais? Ou então, se você decidiu tirar um tempo para você, durante a semana vou ali no salão, vou pintar meu cabelo, e aí alguém procura você, que quer que você faça alguma coisa, você diz, olha, agora eu não posso, que eu tô me cuidando, eu tô no salão, aí a pessoa com muita, sensibilidade emocional diz, nossa, deve ser tão bom isso, né? Eu nem tenho tempo de fazer isso. Percebe os jogos psicológicos que, se você não tiver atenta a isso, você retrocede nesse movimento de sair desse comportamento de culpa e aí ativa novamente essa sua culpa. Ai, eu não podia ter feito isso. Ai, porque eu fiz isso? Aí, sabe? Aí aquilo começa a derrubar você e você volta para o velho comportamento. Então, a gente precisa estar muito atento a esse movimento de culpa, sabe? Para que a gente realmente consiga sair desse ciclo, né? De gatilho, de eu ficar ali presa, de eu retroalimentar aquilo ali, e aquilo alimenta o meu cansaço, a minha sobrecarga, a minha forma de me olhar, né? De olhar de forma diminuída, de forma diminuída mesmo, né? E não ver a potência que eu tenho. Mas aí a pergunta que você me faz é, mas Lu, identifiquei que eu tenho essa culpa. Identifiquei que eu tô há muito tempo presa nesse padrão. E agora? O que é que eu faço? Como é que eu faço para sair dessa culpa? A primeira coisa que vai te dar uma certa segurança em fazer um movimento contrário é você fazer primeiro 3 perguntinhas essenciais. Quando a culpa chegar, você pergunta assim, eu feri os meus valores fazendo isso? Ou seja, eu fui grosseiro, eu fui mal educado, eu agredi alguém, eu fiz mal a alguém verdadeiramente? Eu feri meus valores? Não. Eu tenho responsabilidade sobre isso? Por exemplo, a minha colega de trabalho tem um trabalho para entregar, mas ela está atrasada e ela vai e pede para eu fazer. Só que isso não é responsabilidade minha. E eu disse não a ela, mas eu estou sentindo culpa. Então eu me pergunto, isso é responsabilidade minha? Não, não é responsabilidade minha. E a terceira pergunta é, essa culpa, ela me move para uma ação, ela me faz melhorar ou ela me paralisa? Se ela te paralisa, ela é uma culpa tóxica. Se ela faz você melhorar, ela é uma culpa que leva você para um crescimento. Então, você fazendo essas 3 perguntas principais, primeiramente, você já identifica se você está sentindo uma culpa tóxica que te paralisa, que é ancestral, que é do inconsciente coletivo, que é de gênero e que não está contribuindo em nada com você, ou se é uma culpa
de alguma coisa que você verdadeiramente precisa melhorar e que o sentimento de culpa vai fazer você pensar no que você fez, ver uma forma para corrigir aquele comportamento, corrigir e pronto, a culpa vai embora. Porque todo o processo que precisava ser feito através da culpa ou a partir da culpa foi feito. Percebe? Então ela tinha um propósito de me melhorar, ela tinha um propósito de consertar uma situação que não foi tão interessante. Então, ok, ela veio e aí ela vai embora, porque ela já cumpriu o ciclo dela. Mas se é uma culpa tóxica, ela se retroalimenta, ela tira minha força, ela me diminui, ela não me leva para lugar nenhum, ela faz eu alimentar o comportamento das outras pessoas, né, de cômodo, de acomodação. Então percebe que são completamente diferentes. Então a primeira coisa é identificar, faz essas 3 perguntas. Não, é uma culpa que é tóxica, essa culpa não tem por que eu estar sentindo. Então você começa a fazer uma reprogramação do teu pensamento, uma reprogramação das tuas emoções. Então eu sinto culpa porque eu disse não a alguém. Não, eu não estou sendo egoísta, eu estou sendo justa comigo mesmo. Não, aí se eu me cuidei, eu saí durante a semana para fazer um cuidado para mim, me sentir culpada, eu vou jogar em cima de mim. Não, cuidar de mim não é trair ninguém. Eu tenho sim o direito de tirar um tempo para mim e está tudo certo. Então eu vou construindo uma narrativa diferente que vai desconstruir o que essa culpa está me dizendo. Percebe? Então dessa maneira eu começo a amenizar esse pensamento dentro de mim. Vai resolver completamente? Não. Para resolver completamente, para eu mudar verdadeiramente esse comportamento que eu tenho, eu preciso fazer uma reestruturação completa, eu preciso fazer um processo que é muito mais profundo, que é muito mais robusto, né? Que é justamente o que eu trouxe na minha mentoria Reestruture. Aí sim você vai conseguir identificar cada vez, cada movimento desse que é disfuncional, que é distorcido, para que você comece a ter um novo comportamento, para que você comece a ter uma nova vida, para que você comece a ter novos resultados na tua vida, muito mais potentes, você tirar de cima de você essa sobrecarga, você tirar de cima de você esse sentimento de que você não é boa, de que você não é suficiente, de que você sempre precisa estar fazendo mais. Sabe aquele ratinho dentro de uma roda que nunca tem fim, que nunca vai para lugar nenhum? É assim que você se sente quando você está dentro desses padrões, né, vivendo essa vida presa nos padrões sistêmicos, presa no teu comportamento, na tua personalidade, sem entender, querendo fazer um movimento completamente contrário àquela coisa, aquela personalidade, aquela coisa que é você. Porque cada ser humano, cada pessoa, ela tem um traço de personalidade que é todo dela, que inclusive o teu corpo, ele vem preparado para funcionar, para alimentar aquele padrão, aquele pacote de comportamento e personalidade que você tem. Então, quando eu entendo como eu funciono, como eu vim, qual foi esse pacote que eu trouxe quando eu nasci, eu consigo fazer os ajustes que precisam para que eu comece a funcionar de forma mais leve, mais potente, mais poderosa, né? Mas para isso eu preciso me conhecer, para isso eu preciso usar as ferramentas corretas, para isso eu preciso fazer os ajustes sistêmicos. Então, quando eu uno tudo isso, que é isso que eu trouxe na mentoria Reestruture, você tem uma mudança muito rápida na tua vida. E às vezes a gente adia, né? Às vezes a gente passa a vida inteira fingindo que não tá vendo, fingindo que não tá sofrendo, fingindo que não tá na beira do precipício.
quando tem uma solução aqui na tua cara para ser feita de forma estruturada, de forma rápida, de forma objetiva. Pensa nisso. Então, nas próximas 72 horas, eu te faço um convite para que você comece a sair desse padrão de culpa e sustente, não compense. Porque quando a culpa vem, eu faço um movimento diferente e alguém vem e faz alguma chantagem emocional ou eu mesma me saboto, aí eu vou compensar aquele padrão que eu tentei sair. Então, só por hoje, sabe aquela coisa do Alcoólicos Anônimos? Só por hoje diz um não para alguém e não volta atrás. Só por hoje tira 30 minutos do teu tempo para você e não permite que a culpa chegue. E não tente compensar esses 30 minutos que você ficou ali só para você. Delega algo para alguém que é você sempre que faz, mas que você entende que dá para deixar para outra pessoa. Então, divide um pouquinho desse fardo. E não fica olhando se aquela pessoa está fazendo do mesmo jeito seu, se não vem aquele autossabotagem assim, eu faço melhor. Se ela não está fazendo do jeito que eu faço. Não, delega e solta. Então, só por hoje, faz uma dessas ações e percebe como é que você se sente. Sabe? Percebe. Se a culpa quiser chegar, você diz, não, pode ir embora, só por hoje eu não vou deixar você se instalar aqui em mim. Vou te dizer, é de uma diferença, é uma sensação de leveza, é uma sensação de, nossa, até que não é tão difícil, nossa, ninguém morreu, nossa, aquela pessoa disse não e ela acabou se virando. Minha gente, é uma das sensações melhores do mundo. Quando você começa a fazer esses micromovimentos diferentes do que você sempre fez, achando que o mundo ia morrer, que o mundo ia acabar, que as pessoas iam lhe odiar, e nada acontece. O sistema se adapta. Pode até dar uma sapateada, reclamar um pouco, mas ele se adapta. Então começa a fazer esses pequenos laboratórios de você mesmo. Começa a fazer esses experimentos, que você vai descobrir que nada aconteceu. Então hoje eu queria deixar você com essa novo olhar para essa culpa. Eu queria deixar você com essa nova consciência de onde ela vem, o que é que ela faz, para que você comece a ter, a despertar dentro de você um olhar diferente. Trouxe alguns movimentos que você pode começar a fazer para sair disso aqui, né? Sair desse comportamento, sair dessa forma de agir, de viver, mas eu também quero que você entenda que para que você tenha realmente uma mudança substanciosa, uma mudança que seja definitivamente para a tua vida, foi para isso que eu criei a mentoria Reestruture, que eu vou lançar no dia 20, que é a única mentoria no Brasil que une os 3 níveis, o nível sistêmico, o nível comportamental, o padrão que você tem, que você mantém, e o padrão cognitivo, que são as crenças que você gerou a partir de quem você é. Então, unindo os 3 olhares, os 3 fatores e reorganizando tudo, colocando tudo no lugar, você tem um resultado efetivamente grande. E a gente vai fazer isso em 4 meses juntas, mas eu vou dar esses detalhes lá no dia 20, então esteja comigo, se inscreve lá na minha Black Friday de cura acelerada, no dia onde eu vou falar um pouco sobre isso, eu vou te mostrar mais detalhadamente sobre esse comportamento, sobre como sair disso, e tá lá na minha bio, se inscreve, entra no grupo, que a partir de hoje eu vou começar a estar trazendo mais consciências, eu vou começar a falar um pouco mais, vou começar a despertar dentro de você essa vontade de começar a construir uma nova vida.
de começar a colocar as coisas no lugar para que você não se sinta mais cansada, fraca, perdida. Então, se inscreve lá dia 20. Vamos só recapitular tudo que a gente fez. A gente verificou que existem culpa entre dois tipos de culpa, diferenças entre a culpa funcional e a culpa tóxica. A gente descobriu de onde vem essa culpa: herança, socialização, personalidade, gênero, sistema. São várias origens diferentes. A gente viu como ela controla você, como você alimenta um ciclo que deixa você ali presa. E a gente viu algumas ferramentas como começar a sair desse padrão, né? Então, eu espero que essa live tenha ajudado você a realmente identificar e começar a sair desse padrão. E amanhã nós estaremos aqui novamente juntas às 8h30 da manhã, falando de mais um assunto que vai trazer consciência e clareza para você. Então, um beijo. Amanhã a gente se vê aqui de novo.